Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Tenha um bom final de tarde, né? Já é noite. Esse horário já chega a ser a 6h33. Vamos juntos desfrutar da semana 2, terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre a visão do tabernáculo, do átrio exterior ao santo lugar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 13. Deixa aberto. E antes de lermos e orarmos, gostaria de orar por você. Eu posso orar por você? Amém. Senhor Jesus, também se você tiver algum pedido especial de oração, por favor, deixe aqui embaixo, que eu gostaria de estar orando por sua vida, por sua família. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por ter permitido que nós hoje pudéssemos viver na Tua presença, invocando o Teu nome. Senhor, abençoa os irmãos que vão ouvir, abençoa as pessoas que irão ouvir depois, abençoa a sua vida, o seu lar, a sua casa, fortalece-os em nome de Jesus. A cada dia possamos, Senhor, estar diante de Ti, mesmo diante de tantas guerras, conflitos, temores por dentro. Senhor, luta por fora, Senhor, luta por dentro, mas nós queremos permanecer em Ti. A cada dia queremos Te amar mais, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Abre Efésios 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ó Senhor Jesus, a unidade da fé. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor deseja que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, do Filho de Deus. O Senhor quer que nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Por isso que Paulo sempre orou para que os Efésios pudessem ter espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Ó Senhor Jesus, a perfeita varonilidade. O Senhor está nos conduzindo para a perfeita varonilidade, ou seja, chegarmos a ser iguais a Deus em vida e natureza, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Amém? Jesus é o nosso Senhor. A visão do tabernáculo, do átrio exterior ao santo lugar. E, como sempre, nós vamos ler o nosso alimento diário, né, irmãos? Eu só faço ler o alimento diário mesmo e acrescento o que eu entendi na leitura, somente isso. E espero que isso esteja abençoando, enriquecendo e fortalecendo os irmãos. Amém? Ontem vimos que Deus nos deu a palavra e o ministério da reconciliação e nos comissionou para reconciliarmos as pessoas consigo mesmo. Dessa maneira, nossa vida cristã não será estagnada, mas dinâmica. Diante disso, nossa reação deve ser de aceitar sua comissão, dizendo-lhe sim e amém. Quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, desenvolveu acerca do ministério da reconciliação, devia ter em mente a figura do tabernáculo. Por meio dessa figura, veremos os estágios de reconciliação que a palavra nos descreve. Aqui, ó, o tabernáculo. Para você que não tem essa figura, gostaria que você visse aqui, ó. Essa é a visão essa aqui é o tabernáculo, né? O átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Então, quando Paulo fala sobre a reconciliação, ele tinha em mente a figura desse tabernáculo, certo? Cada estágio do tabernáculo representa uma reconciliação com Deus. Por exemplo, aqui, né? Nós vamos ver agora sobre o átrio exterior do tabernáculo. É representado pelo retângulo maior. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. O altar do holocausto é feito de madeira recoberta de bronze, que significa juízo ou julgamento sob o ângulo de nossa experiência cristã. Em nossos primeiros passos, deparamos com a cruz, na qual Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como holocausto em nosso favor. Então, nossa primeira experiência com o Senhor
foi experimentar a substituição do Senhor por nós, né? A cruz. Então nós estávamos inimigos de Deus, mas nós fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, né, na cruz. Nós fomos reconciliados por Deus, ó Senhor Jesus. Então nós experimentamos, né, o bronze, que foi ali a reconciliação com Deus, né? Deus aplicou no seu filho o que ia ser aplicado a nós. Só que se fosse aplicado a nós, nós iríamos morrer e não iríamos cumprir as justas exigências de Deus. Mas ele aplicou sobre Cristo, e Cristo, com a sua morte, satisfez os justos juízos de Deus, e com isso ele ressuscitou para a nossa justificação. Amém, irmão Clóvis? Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. No Antigo Testamento já é possível ver a grandiosidade de Deus, pois ele não exigiu a morte do homem pecador, mas permitiu que fosse substituído por animais, tais como bois, ovelhas, carneiros ou cabritos, rolas ou pombinhos. Para que seu holocausto fosse aceito, o homem deveria obedecer à lei do rito, conforme descrito a seguir. Primeiramente, o pecador deveria fazer sua oferta sem defeito ao Senhor à porta da tenda da congregação. Ali, a oferta receberia um tratamento específico de acordo com a sua natureza, isto é, conforme fosse gado miúdo ou aves. Esse procedimento era para que o pecador fosse aceito perante o Senhor. O desejo de Deus é sempre aceitar o homem, né? Então, nessa figura do tabernáculo, nós vemos ali o homem oferecendo ofertas com a finalidade de ser aceito por Deus. Amém? Ou seja, uma reconciliação. Em seguida, o pecador devia pôr sua mão sobre a cabeça do holocausto para que houvesse identificação e substituição. Por isso que nós falamos que nós devemos evitar, muitas vezes, colocar a mão, né? Como Paulo falou para Timóteo, para ele evitar de colocar a mão sobre as pessoas, para que ele pudesse conservar ele mesmo puro, não seja participante dos pecados de outrem. Porque quando você coloca a mão, você está se identificando e substituindo, ou seja, o seu pecado está passando para a pessoa e da pessoa para você. Então, nós vimos que essa é uma identificação, amém? Esse animal passaria a representá-lo dali por diante. Depois o animal era imolado, os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentavam o sangue do animal e o aspergiam sobre o altar. Ele era ainda esfolado e cortado em seus pedaços, e os filhos de Arão acendiam o fogo sobre o altar e colocavam em ordem lenha sobre o fogo. Por fim, os sacerdotes colocavam em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha. Depois de lavadas com água, as entranhas e as pernas eram queimadas sobre o altar. O resultado dessa oferta queimada era subir como aroma agradável ao Senhor. Dessa forma, o pecador era aceito por Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Maria Vilas, Jesus é o nosso Senhor. Então nós vimos aqui que ele oferecia o animal era morto, ele identificava-se com o animal era morto e ele era esfolado e era colocado ali em cima, né, para ser queimado como oferta agradável. E quando ele era queimado, ele subia como aroma agradável ao Senhor, e isso agradava a Deus, isso mostrando que o pecador estava justificado dos seus pecados, né? Ou seja, Deus tem prazer de ter a presença do homem, então isso é um aroma agradável. Toda vez que nós pregamos o Evangelho e levamos uma pessoa a crer no Senhor Jesus, crer que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, levar ele a confessar com a boca que Jesus é o Senhor e ele é salvo, neste momento ele é identificado na morte do Senhor. E isso agrada a Deus. Este é um aroma que agrada a Deus. O Evangelho é o aroma que agrada a Deus. Amém? De um lado, podemos afirmar que a oferta era como um dom, pois damos ofertas e nos ofertamos para Deus. De outro, também somos um sacrifício, pois assim como esse animal que está sobre o altar
precisa ser totalmente consumido, tornando-se cinzas, assim também deve ser conosco. Para Deus, esse último estágio de tornar-se cinzas é muito importante. Antes éramos seus inimigos, mas uma vez imolados, queimados e transformados em cinzas, não existimos mais. Ó Senhor Jesus, Deus ele quer não só nos tornar seus amigos, porque antes nós éramos inimigos, Deus quer também nos tornar os seus filhos, e não somente os seus filhos, mas Deus quer nos tornar pessoas cheias da sua vida e natureza. E o meio para isso é pôr um fim totalmente ao homem natural, que é queimar, né? Queimar esse homem natural. Por isso que Pedro fala, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. E também Hebreus diz que Deus açoita a todo filho que recebe. Então, nós somos recebidos, ficamos alegres e tudo, mas é para disciplinas que nós perseveramos, até sermos comparticipantes de sua santidade. Amém? Deus não quer mais que você exista no seu ser natural. Deus quer que você exista em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ó Senhor Jesus. Outro importante aspecto desse sacrifício é o fato de ser uma oferta de holocausto. Ela era sempre destinada a Deus. Nem o pecador, nem o sacerdote tinham parte nela, pois era exclusivamente para Deus. Nesse sentido, essa oferta representa, respectivamente, a obra de redenção de Cristo, realizada na cruz por nós, e a sua total e absoluta consagração a Deus. Então, a redenção, nós obtemos, através da redenção, obtemos a justificação. Mas a redenção foi totalmente para Deus, né? O pecador que fala é destinado a Deus. Nem o pecador, nem o sacerdote tinham parte nela. A redenção, ela foi feita para Deus. Então, essa redenção que Cristo fez é para Deus, é para agradar a Deus. É claro, nós obtemos, através da redenção, que a justificação, porque o Senhor foi aprovado. Na sua ressurreição, é uma prova que ele foi aprovado e por causa disso nós somos justificados. Mas a redenção é exclusivamente para Deus. Amém? Senhor Jesus. Prosseguindo em nossa experiência no ato exterior, damos um passo adiante e encontramos uma bacia também feita de bronze. Esse metal nas escrituras sempre representa o juízo e o julgamento de Deus. A função da bacia era para o sacerdote lavar as mãos e os pés antes de entrar num outro recinto, que se chama Santo Lugar. Esse utensílio e sua função nos fazem lembrar que fomos lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Com o fim de dar prosseguimento em nossa experiência com Deus, precisamos lavar-nos para ser santificados e justificados e alcançar o estágio seguinte. Então, o irmão Esdras sempre fala que existe o próximo passo, né? O próximo nível, né? Então, nós fomos lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus, mas não para aí. Nós precisamos agora avançar para o outro nível, outro aspecto. Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? Que a vida da igreja ela é dinâmica. Ela não é parada, né? Mas é algo dinâmico e nós sempre precisamos avançar. Por isso que Paulo fala até que todos cheguemos. Então é uma carreira, né? E nessa carreira Deus quer que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então muitos cristãos sabem que tem assegurado a salvação de seu espírito. Isto é, já passaram pela experiência do altar e do holocausto com o Senhor, porque Cristo morreu por todos eles. Contudo, a questão é, o fim de nossa experiência cristã é o ato exterior? Se pararmos nesse estágio, apenas festejando e louvando ao Senhor por ser nosso Salvador e não avançarmos, certamente seremos cristãos carentes de profundidade em nossa experiência com Deus. Então, como mostrei aqui, o ato exterior tem 3 compartimentos. Ou o tabernáculo, né? Ato exterior, santo lugar e o santo dos santos. Então,
nós chegamos no átrio exterior, que tem ali, nós experimentamos a cruz de Cristo, a redenção, fomos justificados, hoje temos paz com Deus, nós somos salvos, nosso espírito está salvo, a salvação é eterna. Mas não para aí, você tem que avançar agora para o santo lugar. E quando nós chegarmos também no santo lugar, a gente vai ver que não para no santo lugar, né? Tem que avançar mais. Ó Senhor Jesus. Então nós não podemos ficar só na experiência, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Não. É maravilhoso e é o início para nós avançarmos agora para aprofundarmos mais em Cristo, né? Agora no santo lugar. Amém? Devemos continuar em nossa experiência ao chegar ao santo lugar, representando pelo segundo retângulo da figura. O santo lugar associado ao Santo dos Santos é chamado na Bíblia de santuário. A separação entre os dois era feita pelo segundo véu. O santuário compunha-se de 48 tábuas de madeira de acácia, 20 para o lado norte, 20 para o lado sul e no lado posterior 8. 6 delas como as demais e 2 de cada canto para reforçar os cantos ao fundo. Essa madeira era nobre, muito resistente e revestida de ouro. O ouro representa a natureza divina e a madeira a nossa natureza humana. Por melhor que sejamos, ainda precisamos da natureza de Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, cada um de nós, representando por essa madeira de acácia, né? Alguns de nós temos uma natureza humana elevada, outros bem precária, mas o Senhor ele chamou tanto bárbaros como cita, ou seja, mesmo que nós não tenhamos essa natureza humana elevada, como alguns acham que por ter um estudo, alguma coisa assim, se acham elevados, né? Mas toda essa madeira aqui, ela era revestida de ouro. Então, a nossa natureza humana, ela serve como suporte para receber o ouro, para expressar a Deus. Se não tivermos revestido da natureza divina, não iremos servir para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então o Senhor ele quer nos revestir de ouro, de Cristo, da natureza divina. Para isso ele usa cada dia a sua palavra, o Espírito, a vida. Por isso é muito importante a gente invocar o nome do Senhor, ler a Bíblia, lermos e orarmos a palavra, é um meio de extrair dali o Espírito e a vida. Amém? Das 8 tábuas ao fundo, havia 2 que ficavam de esquina, isto é, nos cantos, que representam Cristo, pois ele é a pedra de esquina ou de ângulo. Além disso, também representam irmãos usados pelo Senhor para nos ajudar no aperfeiçoamento de nossa experiência espiritual. Cada uma dessas tábuas media 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Isso simboliza o tabernáculo como edifício de Deus, no qual todos nós estamos sendo edificados. Ademais, a medida da sua largura, 1,5 côvado, é para lembrar-nos de que, por mais capazes que sejamos, ainda precisamos do complemento de outros para sermos um número inteiro. Não somos completos em nós mesmos. Em nossa medida, não podemos estar aquém ou além dos outros. Todos devemos ter a mesma medida. Por isso o apóstolo Paulo disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, não podemos ser muito altos nem muito baixos, pois na edificação a meta é ter que todos cheguemos. Então o Senhor ele espera que todos nós possamos chegar, né, essa estatura da plenitude de Cristo. Então Paulo ele falava que ele se afadigava dia e noite em oração para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então todos nós estamos hoje sendo transformados, sendo conformados a Cristo,
Se faltar ainda crescimento, o Senhor vai crescer. Se nós estivermos um pouco alto que o outro, o Senhor vai diminuir, mas todos estaremos no mesmo nível, né? Na perfeita, na estatura da plenitude de Cristo. Todos nós estaremos um dia na estatura da plenitude de Cristo. Então o desejo de Deus é que todo o homem chegue à estatura da plenitude de Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Sobre cada uma dessas tábuas havia 2 bases de prata. A prata simboliza a redenção de Cristo. É a redenção que nos separa do mundo. Isso significa que não somos melhores do que outros. Todos estamos nesse edifício por causa da redenção do Senhor. Caso contrário, jamais seríamos aceitos por Deus. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus, aqui encerra a leitura do nosso alimento diário, irmãos. Você vê como é difícil falar sobre o tabernáculo, né? Por isso eu faço questão de ler o alimento diário, porque realmente eu não consigo, eu não tenho esse entendimento para falar do tabernáculo. Ele é muito profundo, mas lendo o alimento diário a gente consegue ler e explicar um pouco. Aqui está, ó. Amém? Senhor Jesus. E aqui mostrando sobre a base de prata, né? Mostrando que todos nós que estamos na igreja, que nós não somos melhores do que nenhum dos irmãos. Alguns se acham, pode se achar melhor que o outro por ter um status, algo social, alguma coisa disso, mas é tudo engano. Porque todos nós, a Bíblia mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos carecem da redenção, das bases de prata. Todos nós estamos igual, nós estamos na mesma base, a base da redenção de Cristo. Amém? Então não somos melhor, nenhum é melhor que o outro, né? Todos nós estamos sendo transformados para chegarmos a ser um varão perfeito e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Muito obrigado, irmão, por ter assistido essa live. Que Deus abençoe vocês, irmão Clóvis aí. Ficou até o fim. Jesus é o Senhor. Todos os irmãos que assistiram. Ó Senhor Jesus, espero que eu tenha contribuído aí para a compreensão do tabernáculo. E quem também quiser comprar o livro A Visão do Tabernáculo, deixa seu número aí que a gente entra em contato, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelos irmãos que assistiram. Senhor, obrigado pela a visão do tabernáculo. Senhor, quão profundo é o tabernáculo. Senhor, somente no Espírito é que nós possamos compreender o tabernáculo, Senhor. É muito profundo, ó Senhor Jesus, mas nos dá espírito de sabedoria, nos dá espírito de revelação para compreendermos esse tabernáculo maravilhoso, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoa cada um dos irmãos, em nome de Jesus, livra de todo mal, abençoa sua vida financeira. Ó Senhor, tira toda ansiedade, angústia, tristeza, fortalece em teu nome com teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Jesus é o nosso Senhor. Aqui encerra a leitura do nosso alimento diário. Amém. Senhor Jesus, amém.